Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Eu não sei quando vocês vão ouvir nem ver esse vídeo, mas eu peço a Deus que você esteja bem, que a sua família esteja bem, que a sua casa esteja bem, os seus estejam bem. Tudo bem? Pessoal, eu estava aqui observando aqui a palavra de Deus e estava lendo aqui em João capítulo 1, a partir do versículo 43, estava observando aqui o quanto muitas das vezes nós agimos parecido com esse discípulo que eu vou falar aqui para vocês. Então, pega a sua Bíblia, abra em João capítulo 1, a partir do versículo 43. Pegou a sua Bíblia? Calor continua, gente. E aí, na cidade de vocês, está fazendo calor? Então, vamos ler. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Natanael perguntou se podia vir alguma coisa boa de Nazaré. Aí perguntou Natanael: Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Eu confesso para vocês que eu ainda não tinha entendido. Eu não tinha entendido essa passagem. Eu achava que Natanael... Gente, tá quente, viu? Tá quente. Eu achava que Natanael, ele estava sendo irônico e tal, mas ele estava sendo sincero. Ele estava perguntando se havia alguma coisa boa de lá de Nazaré, porque até então... Gente, eu vou abrir aqui, com licença. Tá quente demais. Fui abrir ali a porta para ver se melhora alguma coisa, porque tá muito quente. Sim, pessoal, então eu entendi, eu achava que Natanael, ele estava sendo irônico com essa pergunta e estava sendo bastante preconceituoso, mas na verdade ele estava sendo sincero, porque quando Jesus disse para ele assim: eis aí um israelita em quem não há falsidade, na verdade ele estava falando algo porque Nazaré tinha uma ideia que Nazaré não havia nada de bom de lá. Já tinha essa ideia, o pessoal já tinha falado que não havia coisas boas de Nazaré. Então, quando falou que Jesus vinha de Nazaré, ele logo se ficou como se fosse impressionado e disse: de Nazaré? Por acaso pode vir alguma coisa boa de lá? Ou seja, para você ver o quanto é triste ter uma mal imagem, né? Ter um passado ou uma imagem ruim. E aí você passa, né, a ser criticado por você ter um passado ou uma imagem ruim ou algo que aconteceu na sua vida. Então essa cidade, ela não acontecia nada de bom. Então Natanael, ele perguntou algo, poderia ver algo de bom desse lugar? E muitas das vezes eu e você estamos agindo dessa forma. Às vezes nós julgamos a pessoa por ela morar em algum lugar, por ela ter feito algo no passado, não é assim mesmo? E aí a gente muitas das vezes não acredita que ela possa ter algo de bom para mostrar, ter algo de bom para passar para as pessoas. Então era isso que estava acontecendo aqui. Esse profeta, esse discípulo de Jesus, ele não estava acreditando que poderia vir alguma coisa boa de Nazaré. E quando Jesus diz assim: eis aí um israelita em quem não há falsidade, na verdade Jesus estava vendo que ele estava com o coração aberto, que ele poderia ter uma proximidade com Jesus. É tanto que aqui, lá na frente, eu vou ler aqui para vocês, que diz assim: perguntou Natanael, quando Jesus fala: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Ele já estava com o coração aberto para Jesus ter um diálogo com ele. É o que é que Jesus fala. Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar.
Então Natanael declarou: Mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. E Jesus disse: Você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: Digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então ele estava com o coração aberto. O ruim é quando a pessoa tem preconceito e não abre o coração para nada e não quer ter um diálogo. Às vezes nós criticamos a pessoa, achamos que aquela pessoa não tem capacidade para assumir um cargo, para assumir algo, não tem capacidade para gerir uma empresa, não tem capacidade para ser um pastor, não tem capacidade para fazer algo diferenciado, né? Isso nós o julgamos por muitas das vezes conhecer o passado, por achar que aquela pessoa não é capaz, por morar em determinado lugar, em determinada cidade, não é isso? Temos uma visão errônea e não abrir o nosso coração para ver o que é que aquela pessoa é capaz de fazer. Então era isso que Natanael ele estava achando difícil, que poderia vir uma coisa boa dessa cidade, né? De Nazaré. E muitas das vezes aí você está agindo dessa forma, estamos discriminando as pessoas, estamos agindo como Natanael, não é isso? Mas eu quero falar para você que você não julgue antes de conhecer. Muitas das vezes acontece isso comigo, às vezes a gente diz, aquela pessoa, ela é capaz de fazer isso? Será mesmo que ela tem esse chamado para fazer isso? Será mesmo que ela vai dar de conta daquilo? Mas eu convido você, e a mim também, que nós não venhamos julgar as pessoas antes de ouvir falar, antes de ter uma conversa com ela, antes de ouvir o que ela tem para falar, de ver o que ela pode fazer, da capacidade que ela tem, de deixar essa pessoa fazer algo para que eu e você possamos ver a capacidade que ela tem. Ou vamos voltar aqui para o lugar, não devemos julgar por conta que achamos que aquela cidade não é boa, que aquele ambiente que nós vamos morar não é bom, que aquele lugar muitas das vezes tem pessoas de mau índole, mas eu quero dizer para você que você é quem vai fazer a diferença naquele lugar ou com aquela pessoa. Depende de nós, depende de eu e você abrir o nosso coração. Muita gente tem preconceito com os evangélicos, né? Mas é porque não conhece, não sabe o poder que Deus tem de transformar a mente, de transformar o coração. Essa pessoa ela não está dentro vamos dizer assim, da religião, ela não conhece o nosso Deus e às vezes por isso ela julga. Eu era assim também. Eu achava que os evangélicos eram pessoas que não tinham o que fazer, pessoas doidas, pessoas, sei lá, alienadas, mas depois que eu conheci a palavra de Deus, o evangelho, eu vi que é o poder de Deus e a salvação para todo aquele que crê. Então, não vamos julgar sem antes conhecer, não vamos fazer como Natanael, vamos abrir o nosso coração, vamos deixar o nosso coração aberto, vamos ser sinceros. Ele foi sincero e Jesus reconheceu isso, por isso que gostou dele. Disse Isaías, um verdadeiro israelita em quem não há falsidade, porque ele foi sincero, ele disse, pode vir. Talvez até aqueles outros também estivessem pensando isso, mas não falou. Mas Natanael foi e disse, de Nazaré, por acaso vem alguma coisa boa dali? Ele tinha uma visão errônea da cidade de Nazaré. E foi lá onde nasceu o Messias, né? Foi Jesus veio de lá, foi lá de onde nasceu o Senhor. Deus enviou o Espírito Santo e foi lá onde nasceu Jesus. É de lá que veio o Salvador da humanidade, porque Deus ele é maravilhoso em confundir, ele pega as coisas que não são e faz como se elas fossem, né? Ele pega aquilo que ninguém dá valor, aquela cidade que as pessoas muitas das vezes não dão valor, ou aquela pessoa que você não dá nada por ela, e Deus pega e levanta e transforma e faz dela um cidadão de bem, faz dele um varão perfeito, não é isso? Então, Deus é assim. Ele faz assim para confundir. Ele pega os sábios e confunde. Ele pega aquele que não tem sabedoria aos olhos humanos e confunde com aquele que as pessoas muitas vezes acham que é sábio, que é inteligente, que é capaz. É assim que Deus age. Tudo de Deus é o contrário da humanidade. Ele confunde. Ele gosta de confundir. Porque para mostrar o poder dele. Para que você e eu vejamos que ele tem poder de transformar, de pegar algo que não existe. Ele criou a terra, o céu e o mar
com a sua palavra. Ele disse, haja luz e houve luz. Haja águas no meio do abismo e houve. Haja divisão de água, haja divisão de terras. Porque Deus, Ele tem poder para fazer isso e muito mais. Ele tem poder para fazer aquilo que eu e você nem imaginamos, nem sonhamos e nem pensamos. Ele tem o poder de agir. Então que eu e você possamos ter a mente aberta, não vamos julgar antes mesmo de ouvir, né? De ouvir as pessoas falar, de ter um contato, né? Vamos abrir o nosso coração, nossa mente, para que a gente possa ver as maravilhas de Deus, não é isso? Então essa é uma palavra que eu trouxe para mim e para você. Que nós não devemos ter preconceito, sem mesmo antes saber, sem mesmo antes ver as pessoas, conversar, os lugares, as situações que acontecem, o evangelho. Se você tem preconceito com o evangelho, não tenha. Abra sua mente, o seu coração, se aproxime de Deus, leia a palavra dele que você vai entender, tá bom? Então essa é uma palavra que eu trouxe para mim e para você neste dia de hoje. Que Deus possa abençoar o seu dia, a sua casa, a sua família, seus afazeres, a sua labuta, certo? E também eu quero pedir aqui para você que esteve comigo até agora, que você, se você ainda não é inscrito no canal, se você apenas assiste e ouve a palavra, ou muitas das vezes assiste aí um artesanato, que às vezes eu posto, se você não é inscrito, eu convido você a se inscrever. Clique aí no sininho, vai aparecer a palavra todas, você clica em todas, e aí quando eu postar um vídeo aqui, você vai ser notificado, certo? E comente, curta o vídeo, tá certo? Para que o YouTube entenda que esse vídeo ele é relevante, para que ele possa ser enviado para mais pessoas. Tem tanta gente precisando ouvir uma palavra, não é verdade? Então eu conto com você, certo? Então fica na paz, Deus te abençoe, tenha um bom dia, paz do Senhor.